Na aula de hoje eu vou ensinar como fechar a competência 4 da redação do Enem. Nós já conversamos sobre a competência 2 em aulas passadas e agora nós vamos comentar a respeito da competência 4. Essa competência, ela exige, né, que o participante utilize no seu texto os famosos conectivos. O descritor dessa competência é exatamente assim: demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Você que vai fazer o Enem e precisa tirar mais de 900 na redação para passar no curso que você tanto sonha, preste atenção no descritor da competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Isso, em outras palavras, significa o quê? Isso significa que o aluno deve se valer, deve utilizar a língua portuguesa de maneira assertiva, de modo que a construção das frases, dos períodos, das orações do texto tenha uma coesão, tenha uma costura textual. E aí, os conectivos são esses elementos linguísticos que vão, pouco a pouco, construindo a argumentação, ligando uma frase à outra. A nota máxima da competência 4, ela tem algumas características, eu poderia dizer assim, meio. Deixa eu encontrar a palavra adequada para pontuar. Para você alcançar 200 na competência 4, tem alguns critérios que são muito fechados. Então, assim, vamos supor que, que sua redação seja constituída por 4 parágrafos, que é o que geralmente acontece. Então, você tem um parágrafo de introdução, de desenvolvimento 1, de desenvolvimento 2 e de conclusão. Seu texto pode ter muitos conectivos. Esses conectivos podem estar sendo utilizados da maneira certa, mas se faltar 2 conectivos começando os parágrafos, você não tira 200 na competência 4. Então, para tirar 200 na competência 4, você precisa obrigatoriamente se atentar para o uso assertivo dos recursos coesivos. Então, é uma competência, por exemplo, que não permite, no nível máximo, ou seja, 200 pontos, desvios, erros, inadequações. Então, você não pode, por exemplo, errar o uso de um conectivo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, os conectivos precisam ser diversificados, com raras ou ausentes repetições. É uma linha tênue que separa o que é repetição e o que não é. Porque, veja só, eu sempre costumo pegar esse tema como exemplo, o tema do Enem 2019, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Bicho, a palavra cinema é muito difícil de não ser repetida. Então, muito provavelmente, quem escreveu a redação deste ano, da prova, daquele ano, no caso, repetiu a palavra cinema em todos os parágrafos. Então, escreveu a introdução, usou cinema. Escreveu o desenvolvimento 1, usou cinema. Escreveu o desenvolvimento 2, usou cinema. Escreveu a conclusão, usou cinema. Isso aí é levado dentro do processo de correção de redação. Por quê? Porque os avaliadores entendem que, além de ser uma palavra de poucos sinônimos, de poucas referências, né, de retomadas, porque nem sempre você usa um sinônimo, às vezes você usa um pronome e faz uma retomada. Né? Quando eu digo assim, a menina era amiga. A menina tinha uma melhor amiga e a roupa dela era muito bonita. Olha o dela aí, retomando o termo. Não necessariamente usou um sinônimo. Mas às vezes não dá para você fazer isso. Então, repetir a palavra do tema, pelo menos uma vez em cada parágrafo, tá tudo bem. Preste atenção no que eu estou falando. Repetir as palavras do tema pelo menos uma vez dentro de cada parágrafo, tá tudo bem. O problema é quando essa repetição passa a ser excessiva. Então, você usa a palavra cinema na linha 1 e na linha 3 você está usando a palavra cinema de novo. Aí você novamente utiliza na linha 5, mais uma vez utiliza na linha 6.
Então, é uma repetição atrás da outra. Nesse caso, você precisa ter atenção, porque isso vai impedir que você alcance nota máxima na competência 4. Logo, você fica mais distante dos 900 mais. Outro detalhe importante na avaliação dessa competência. As repetições dos conectivos acabam chamando mais atenção. E não existe, de certa forma, uma tolerância, como a gente tem para as palavras do tema. Então, o conectivo, entretanto, ou o além disso, você tem além disso, ademais, outro sim, tem o próprio e, que é aditivo. Aí você vai, em vez de usar além disso e outro sim, usa além disso e usa novamente além disso, repete o conectivo. Então, isso salta, fica mais evidente para os avaliadores. Inclusive, no treinamento dos corretores, é uma coisa que eles enfatizam, ó, em relação às palavras do tema, é esperada uma repetição, pelo menos uma vez em cada parágrafo. Mas atenção para as repetições dos recursos coesivos, dos conectivos. Porque existe uma diversificação, uma diversidade muito grande. Então, o aluno que repete um conectivo, ele mostra que ele não conseguiu diversificar os elementos coesivos. Então, isso é preocupante para a competência 4. Checklist que eu faria para alcançar nota máxima na competência 4. Primeiro, definiria 3 conectivos para começar cada parágrafo meu, com exceção do parágrafo de introdução. Então, no desenvolvimento 1, eu usaria diante desse cenário, sempre. Foi o que eu fiz. No desenvolvimento 2, eu utilizaria além disso. E na conclusão, portanto, bem mecânico mesmo. Eu sempre faço isso. E no meu curso de redação, sugiro aos meus alunos. Eu passo outros conectivos lá, mas eu também sugiro esses 3 que eu passei aqui para vocês. E dentro dos parágrafos, utilizar pelo menos 2 vezes conectivos. Isso significa que os seus parágrafos têm que ter pelo menos 3 períodos, né? Período vai de um ponto a outro. Parará, 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 ponto. Parará, parará, ponto.